A paz do Senhor, meus irmãos, estamos aqui novamente, glorificando, exaltando o nome do Senhor, que a Ele seja digno de toda honra, toda glória, todo louvor, toda adoração. Vamos orar? Estamos aqui neste devocional para a glorificação do nome do nosso Senhor e adoração do seu santo nome. Amém? Glória a Deus. Senhor, nosso Deus e nosso Pai, nós te glorificamos, ó Deus, te exaltamos, te bendizemos, te engrandecemos. Queremos te pedir, Senhor, que o Senhor receba este devocional, que o Senhor se sinta exaltado, glorificado, magnificado, Senhor, que os nossos lábios somente venham te adorar, Senhor, que as nossas atitudes, que os nossos momentos sejam para a tua glória, sejam para a tua adoração. Nós queremos, meu Pai, demonstrar nossa gratidão por estarmos aqui, Senhor, nesta manhã, para te adorar, bendizer e engrandecer o teu santo e glorioso nome. Recebe, Senhor, este devocional. Abençoa, Senhor amado, o meu irmão, a minha irmã, que está comigo neste vídeo, neste devocional, que o Senhor possa visitar, que o Senhor possa abençoá-los. Pai, eu não sei as necessidades, eu não sei aquilo que eles estão passando, mas eu creio, Pai, que o Senhor é um Deus onipotente, onipresente e onisciente, Pai. O Senhor conhece todas as coisas, tudo está sob o teu controle. E a vida do meu irmão e da minha irmã nesta manhã não está diferente disto, Pai. Eles estão totalmente, Senhor, Papai querido, direcionados, controlados, Senhor amado, a minha vida, a vida deles estão nas tuas mãos, Pai. E nesta manhã eu te peço, faz acontecer o milagre na minha vida, na vida de cada um deles, para a honra, para a glória, para louvor e adoração do teu santo nome. Receba o teu milagre, receba Ramaná, Suriandalai, Rabachai, a glória de Deus na tua vida, e que o resplandecer do Senhor esteja sobre este dia, em nome de Jesus. Amém, meu irmão? Amém, minha irmã? Estamos aqui, vamos meditar em Lucas, no capítulo 5, do 1 ao 11. Amém? Algumas traduções falam sobre a pesca maravilhosa e outras tradições falam sobre o chamamento de Jesus aos primeiros discípulos. Amém? Glória a Deus. Capítulo 5 de Lucas, do 1 ao 11. Aconteceu que, ao apertá-lo a multidão para ouvir a palavra de Deus, estava ele junto ao lago de Genezaré. E viu 2 barcos junto à praia do lago, mas os pescadores, havendo desembarcado, lavavam as suas redes. Entrando em um dos barcos, que era de Simão, pediu-lhe que afastasse um pouco da praia, e assentando-se, ensinava do barco as multidões. E quando acabou de falar, disse Simão: faze-te ao largo, lançai as vossas redes para pescar. Respondeu-lhe Simão: mestre, havendo trabalhado toda a noite, nada apanhamos, mas sob a tua palavra lançarei as redes. Isto fazendo, apanharam grande quantidade de peixes, que rompia-lhes as redes. Então fizeram sinais aos companheiros do outro barco, para que fossem ajudá-los. E foram, encheram ambos os barcos, a ponto de quase irem a pique. Vendo isto, Simão Pedro prostou-se aos seus pés, dizendo: Senhor, retira-te de mim, porque sou pecador. Pois à vista da pesca que fizeram, a admiração se apoderou dele e de todos os seus companheiros, bem como Tiago e João, filhos de Zebedeu, que eram seus sócios. Disse Jesus a Simão: não temas,
Doravante serás pescadores de homens. E arrastando eles os barcos sobre a praia, deixando tudo, os seguiram. Aleluia! Glorificado seja o santo nome do Senhor. Oremos. Senhor, nosso Deus e nosso Pai, estamos aqui, Senhor, meditando na Tua palavra. E te pedimos, ó Deus, que o Senhor venha falar, Espírito Santo, aos nossos corações, para que possamos aprender mais de Ti, para que possamos ter dentro de nós, papai, a Tua palavra, a palavra genuína, o Evangelho, papai, dentro dos nossos corações, na tábua dos nossos corações, meditando, Senhor amado, dia e noite, que tome conta a Tua palavra, Senhor amado, da nossa mente, do nosso consciente, do nosso subconsciente, e que possamos lembrar, que possamos trazer à memória todos os momentos desta palavra, Senhor, que o Senhor vai falar aos nossos corações. Em nome de Jesus, papai. Amém. Amém, meus irmãos? Então, nós estamos aqui meditando no capítulo 5, do 1 ao 11 do Evangelho de Lucas, sobre a pesca maravilhosa. Então, aconteceu que quando a multidão estava apertando a Jesus para escutar a palavra de Deus, Jesus vai até Pedro e pede o barco para que ele pudesse ali alcançar a multidão que estava ali seguindo e o apertando para ouvir. Então Jesus ali, ele pede para ir ao barco e como ele não tinha microfones, ele não tinha uma aparelhagem naquela época adequada para que alcançasse todos, ali em cima daquele barco, ele estaria num lugar mais alto e também o vento que estava soprando ali do mar, né, com a brisa do mar, para aquelas pessoas, alcançaria mais pessoas e a sua voz seria ouvida com mais nitidez, seria ouvida de uma forma melhor. E ali ele começa a pregar e fala a palavra. E Pedro ali, todos os pescadores que estavam ali lavando aquela rede, ouvem a palavra de Deus através da ministração de Jesus. Que coisa gloriosa, né, meu irmão, minha irmã? Ouvir uma ministração diretamente dos lábios de Jesus ali, presencial. Que coisa gloriosa, né? Deve ter sido maravilhoso. Deve ter sido grandioso. Aleluia, glória a Deus. E com esse texto, que é um texto muito rico, muito profundo, maravilhoso, eu aprendo algumas coisas e eu quero também explanar aqui para os irmãos algumas coisas que nós podemos extrair desse texto, né? A primeira coisa que eu vejo ali é que Jesus pede ali o barco, Pedro obedece, cede o barco a Jesus para que ele pudesse pregar a palavra de Deus, né? E eles já tinham desembarcado, estavam lavando as redes para guardar, mas Jesus, depois que explanou a palavra, ele diz para que ele lançasse a rede, fosse um pouquinho mais longe e lançasse as redes para pescar. Eu começo a aprender aí, desde já, a obediência. Quando nós temos obediência à palavra de Deus, nós temos resultados sobrenaturais. E foi o que Pedro teve, né? Ele obedeceu ali a voz de Deus, ele obedeceu ali a palavra de Jesus e ele obteve resultados sobrenaturais. Não é diferente com a nossa vida. Quando nós obedecemos a palavra de Deus, nós vemos resultados
sobrenaturais, né? Mesmo quando a lógica humana diz que não vale a pena. Ora, ali eles tinham passado a noite toda ali tentando pescar. Mas ali, sobre a palavra que Jesus ordenou a ele, sobre a palavra de Deus, eles obedeceram. E quando nós obedecemos, mesmo que a situação, a circunstância, mesmo quando a lógica humana, ela diz que não vai valer a pena, ali nós conseguimos obter êxito. Vemos, né, o extraordinário, vemos ali o sobrenatural de Deus. Às vezes também acontece ao contrário, né? Nós estamos nos dando bem, as coisas estão indo, estão prosperando, a gente está fazendo o que a gente acha que é o melhor, mas aí quando nós nos deparamos com a palavra de Deus, mesmo com aquele resultado, com a lógica humana que está dando certo, a palavra ali, ela nos ensina que não é por ali, que aquilo que nós estamos fazendo não é da vontade de Deus, não é segundo a palavra de Deus, que a palavra de Deus é adversa àquela situação que nós estamos vivendo, aquelas atitudes, as escolhas que nós estamos fazendo, e ainda que nós estejamos tendo êxito, nós devemos parar e, mesmo com perdas, nós devemos voltar atrás daquilo que estamos fazendo. E ali, quando nós obedecemos a palavra de Deus, o extraordinário, o sobrenatural, ele vem sobre a nossa vida de uma forma muito, muito mais eficaz e muito mais harmoniosa. Então, quando nós, independente da lógica humana, independente daquilo que nós pensamos, daquilo que nós achamos, nós obedecemos a palavra de Deus, obedecemos a voz de Deus, com certeza que o sobrenatural ele vai se manifestar. Nós devemos, assim como Pedro, nós vamos ver aqui que Pedro, quando ele vê o milagre acontecer, quando ele vê e reconhece o extraordinário, o sobrenatural de Deus ali, naquela pesca, naquela abundância de peixe que teve ali na sua rede, ele reconhece que estava diante de Deus, de Jesus, ele reconhece a santidade de Deus e ali ele se prostra. Quando nós obedecemos a palavra de Deus, quando nós deparamos com o milagre, com as maravilhas, com o sobrenatural de Deus, aí nós reconhecemos verdadeiramente a nossa fraqueza, a nossa limitação, as nossas falhas. Ali ele reconheceu que era pecador e disse: tira-te de perto de mim, porque eu sou pecador. A tua santidade é muita para que eu esteja na tua frente. Então ele obedece e ele vê o extraordinário e ele reconhece a dependência de Deus, a dependência, a santidade, o milagre, o extraordinário, o poder, a unção de Jesus. E ele se agacha diante da soberania de Deus e reconhece os seus pecados, reconhece a sua fragilidade. Nós também podemos ver através deste texto o discipulado de Jesus, como ele começa a formar ali os seus discípulos, os seus seguidores, aqueles que verdadeiramente vão segui-lo, vão acreditar, vão confiar, vão se lançar, vão lançar
as suas vidas nos pés dele. E quando ele transforma ali a situação daqueles pescadores, daqueles homens, né, que é Pedro, Tiago, João, ele chama para algo maior. Ele chama aqueles homens, a Pedro, para algo que venha verdadeiramente fazer sentido na vida daqueles homens. Então ele pega aquela vocação daqueles pescadores e os chama para pescadores de almas, para ganhar almas para o reino de Deus. Glorificado seja o santo nome do Senhor. E a entrega daqueles homens, a entrega de Pedro, foi tamanha que ele deixa ali barco, a pesca, os peixes para trás, para seguir a Jesus. Glorificado seja o santo nome do Senhor. Aleluia, glória a Deus. Então, Jesus, ele nos encontra de uma forma comum, de uma forma onde nós estamos exercendo as nossas vocações, onde estamos exercendo as nossas profissões, fazendo o nosso cotidiano diário, as coisas comuns. É assim que Jesus nos encontra. Quando Jesus mostra o poder para as nossas vidas, ali acontece um milagre nas nossas vidas. E ali o testemunho do milagre que acontece na nossa vida, ele se espalha para as outras pessoas como testemunho, como uma história de vida modificada, uma história de vida impactada pelo poder de Jesus. Quando Jesus revela quem nós somos para nós, através dos milagres, das maravilhas, do poder que ele tem e que ele transparece para as nossas vidas, ali nós descobrimos quem verdadeiramente nós somos. Ali nós vemos as nossas limitações, ali nós vemos os nossos pecados, nós abrimos um raio-x dentro de nós mesmos e refletimos nas nossas atitudes e naquilo que nós temos feito durante toda a nossa vida, durante toda as circunstâncias que nós passamos. E ali naquele momento nós nos arrependemos e reconhecemos que precisamos desse Deus, que precisamos da santidade dele para viver, que precisamos do poder dele, do consolo dele. Precisamos depender desse Deus para as nossas escolhas, para as nossas atitudes, para nós passarmos a viver através dele, com ele e para ele. Aleluia, glórias a Deus. Ali, nesse momento, Jesus, ele nos convida para a verdadeira missão da nossa vida. Ali, naquele momento do extraordinário, da manifestação do seu poder, do reconhecimento da nossa limitação, que somos pecadores, diante do nosso arrependimento, neste avivamento que há dentro de nós, ali ele nos separa, ali ele nos convida para a verdadeira missão das nossas vidas, de acordo com cada vocação, com cada propósito que Deus tem para as nossas vidas. Amém? Glorificado seja o santo nome do Senhor. Que neste dia você possa, que nesta manhã, que neste dia você possa verdadeiramente experimentar o poder de Deus, o sobrenatural de Deus, o milagre de Deus na sua vida, que você possa verdadeiramente se levantar para estar
seguindo o propósito, seguindo a missão, a verdadeira vocação para a sua vida. Amém, meu irmão? Amém, minha irmã? Em nome de Jesus. Vamos louvar o Senhor? Aleluia, glórias a Deus. Vamos louvar com o hino 196, uma flor gloriosa. Jesus é a nossa flor. Jesus é tudo para nós. Amém? Você pode dizer isso nessa manhã? Então diga a Ele: Senhor Jesus, o Senhor é a minha flor gloriosa. O Senhor é tudo para mim. Amém? Glórias a Deus. Já achei uma flor gloriosa, e quem deseja a mesma terá. A rosa de Sarão preciosa, entre mil mais beleza terá. No vale de sombra e morte, nas alturas de glória e luz, esta rosa será minha sorte. Precioso para mim é Jesus. Precioso para mim é Jesus. Precioso para mim é Jesus. Eu confesso na vida e na morte que tudo para mim é Jesus. Já de muitos foi achada rosa e provado excelente odor. O poder desta flor gloriosa que dá vida ao vil pecador. Muito zeloso pela lei foi Saulo, perseguia o povo de Deus, mas transformado foi em um Paulo, pois achou ele a rosa dos céus. Precioso para mim é Jesus. Precioso para mim é Jesus. Eu confesso na vida e na morte que tudo para mim é Jesus. Vai buscar a Jesus precioso, vai depressa, a noite já vem, e se perdes o amor glorioso, será triste para ti o além. Esta flor hoje é ofertada para quem humildemente a buscar. Será logo da terra tirada para brilhar em outro lugar. Precioso para mim é Jesus. Precioso para mim é Jesus. Eu confesso na vida e na morte que tudo para mim é Jesus. Aleluia, glórias a Deus. Estamos estudando, estamos refletindo, poucos minutos em Lucas no capítulo 5, do 1 ao 11 da pesca maravilhosa. Assim que aqueles pescadores viram a grandeza do Deus que eles estavam diante, eles foram adiante na sua missão, no seu propósito. Aqueles barcos
aquela sociedade, aquela pesca, tudo aquilo só serviu para abrir os olhos dele, que havia algo muito maior do que o material, que havia muito, muito a aprender com Jesus. E hoje Jesus te faz este convite. Largue aquilo que você acha que é precioso para você, aquilo que você acha de mais valor na sua vida. Há algo muito maior que vai fazer muito mais sentido para a sua vida. Amém? Glórias a Deus. Amanhã estaremos aqui, se assim Deus permitir. Não é sobre mim, não é sobre você, é sobre Ele. Um beijo no seu coração.